Bom, essa é a aula de matrizes da disciplina de algoritmos de programação 1. Então vamos lá. O conteúdo dessa aula vamos ver primeiramente a motivação para o estudo da estrutura de dados de matrizes. Depois vamos para a definição e o uso das matrizes em Python. Depois nós teremos exemplos e os exercícios. Então, motivação. Muitas vezes nós temos dados e nós preferíamos colocar eles como duas dimensões, né? Para cada valor guardado na minha estrutura de dados, eu teria duas posições. Por exemplo, você tem uma tabela que você quer colocar todos os dados de um campeonato de futebol, por exemplo. Os pontos, vitórias, né, derrotas, etc. Você poderia organizar os nomes dos times um por linha cada time, e nas colunas seria cada tipo de dados, por exemplo, pontos, vitórias, derrotas, né? Então ali você, que nem uma tabela do Excel, né? Uma tabela ali você coloca todos os dados, preenche, né? E armazena. Então isso é um tipo de dado que é bem fácil de você guardar numa estrutura de dados de matriz no Python. Ou um outro exemplo, se você quiser representar um tabuleiro de xadrez, né? Você tem 8 por 8 tamanho, né? E aí para cada célula você pode guardar uma informação de uma peça, né? Então, enfim, existem muitos casos que você vai ter uma organização bidimensional dos dados. E para todos esses casos, uma forma de você trabalhar então é utilizando matrizes. Então vamos lá para as matrizes. Como funciona? A nossa noção de matriz na programação ela é inspirada desde das origens na matemática, né? Então uma matriz na matemática é uma linha contendo m linhas por n colunas, e aí você tem uma matriz de m linhas e n colunas é chamada de matriz m por n, ou então com essa notação, né, m versus n. Os valores m e n são chamados de dimensão, tipo ou ordem da matriz. Então, se você falar uma matriz de ordem 3 por 4, você já sabe que é com 3 linhas, 4 colunas. Uma de ordem 2 por 3 é de duas linhas com 3 colunas, né? Enfim, aqui ó, nós temos as matrizes A e B. A primeira é de ordem 3 por 2, 3 linhas, 2 colunas, e a segunda é de ordem 2 por 4. Bom, então continuando olhando para essas matrizes, né? Como nós faríamos em Python? Nós utilizaríamos um código assim para declarar essas matrizes, né? Então você coloca a variável igual, aí aqui você vai fazer listas, então é um alinhamento de listas, na verdade as matrizes. E você então abriu a primeira lista aqui nesse primeiro colchete, aí abriu o segundo aqui, e aí colocou 1,2, e aí fechou aqui. Ou seja, o importante é que você vai ter, esse daqui é a primeira linha, entendeu? Esse aqui é a segunda linha e esse aqui é a terceira linha. Ou seja, você vai primeiro abrir um para dizer que aqui é uma matriz. E aqui você coloca as linhas, depois, uma por uma. Então a primeira, segunda, terceira linha. Depois, aqui o B, né? Como o B só tem duas linhas, então ele abre aqui uma linha, fecha, vírgula, abre outra lista, coloca os elementos aqui da segunda. Então cada linha é uma lista. Então uma matriz nada mais é do que uma lista de listas. Entendeu? Uma lista de listas ela fica representada desse modo aqui na programação, e ela reflete, né, uma matriz organizada dessa forma, linhas e colunas. Cada linha é uma lista e a matriz é uma lista de listas. Joia. Então no código acima, né, o A contém 3 linhas, então a gente vê aqui a primeira, segunda, terceira, e 2 colunas, ou seja, cada lista tem 2 itens. Aqui na B já é o contrário, tem 2 linhas apenas, poucas linhas, mas cada linha tem
4 colunas. Bem, sim, então que nós trabalharemos com matrizes em Python. Então, por exemplo, o elemento de A20 aqui vai significar, se eu acessar esse valor, ele significa, em relação ao 2, é a linha 2. Então você tem que lembrar que a primeira linha é a linha 0. Então aqui é a 0, aqui é a 1 e aqui é a 2. Então 2 é essa linha aqui, e aí a gente olha esse segundo número que reflete a coluna 0, ou seja, é o primeiro item, né? Então é o item 5. Então aqui, como ele diz, é 5, elemento da linha 2 e coluna 0 de A. B13. 1 vai significar da linha 1, que é a segunda linha, porque lembrando, né, iniciando em 0, 0, 1. Então a linha 1 é a segunda linha, e coluna 3, que é a quarta coluna, pelo mesmo motivo. Então vai dar o elemento 14. Se eu tentasse acessar uma posição inválida, daria erro. Por exemplo, A30 não existe, porque não existe linha 3. Só tem 3 linhas, então as linhas são 0, 1 e 2. Esses são os índices válidos. Linha de índice 3 não existe. Acessar 02 também dá erro, porque não existe coluna 2. Na minha matriz A, você só tem a coluna 0 e a coluna 1. Então não tem a coluna 2. Todos esses casos daria erro. Então só lembrando, né, que os índices começam em 0, assim como as listas. Então nós vamos inicializar agora uma matriz, né, supondo que nós queremos preencher toda ela com valores de mesmo número. Por exemplo, iniciar uma matriz com valor tudo 0. Então o que está fazendo esse código aqui? Primeiro você lê o M e depois você lê o N. Esses vão ser os tamanhos da matriz. Aí você declarou aqui uma variável de lista, né, que na verdade vai ser uma matriz. E aí para cada tamanho de... Aqui é uma lista vazia então. E aqui no for você vai percorrer com range M, ou seja, você vai percorrer no número de linhas, né, que existe. E aí para cada linha você vai resolver esse código aqui, que adiciona aqui, se vocês vão lembrar um pouco, esse operador aqui é o operador de repetição de listas, porque esse aqui é uma lista contendo apenas o 0, repetida n vezes, ou seja, o número de colunas. Vai criar uma coluna com n itens com valor 0, ou seja, uma lista com vários zeros, e aí vai adicionar isso aqui na matriz A. Então, se a gente executasse isso no código no Python, como que ficaria, né? Vou mostrar aqui para vocês. Então, executar isso aqui. Vamos imprimir depois no final. Ué, não está executando. Ah, sim. Tem que digitar o tamanho. 2 por 3. Aí, executou aqui e imprimiu então a nossa matriz, que nada mais é do que uma lista de listas com 2 linhas e 3 colunas. Se nós fizéssemos, por exemplo, 4 linhas e 2 colunas, então ficaria, né? Aqui listas, sublistas e apenas 2 itens. E no total de 4 listas. Bom, então é isso. Basicamente, nossa matriz é uma lista de listas. E todas do mesmo elemento 0. E se eu quisesse trocar o elemento? Se eu quisesse inicializar a minha matriz com 44, sei lá porquê, né? É só colocar ali e aí você vai ter, né, todos os elementos iguais, porque esse operador é o operador de repetição de listas, que é repetido n vezes, que é o número de colunas. Bom, então isso aqui precisa estar bem claro, tá certo? Caso você ficou em dúvida aqui de como está funcionando isso, eu prefiro que você pause o vídeo
e teste bem esse código para entender o que está funcionando, para daí continuar a sequência do vídeo, né? Então aqui nós vamos ver uma outra maneira de preencher uma matriz. Agora nós vamos ler a entrada do usuário, ou seja, nós vamos pegar toda a matriz lendo do teclado de quem vai executar o programa. Então vamos salvar aqui num outro código. Dessa vez ele faz a leitura do número M e do número N, né? M é o número de linhas, então para cada linha ele vai adicionar aqui uma linha. E é essa linha aqui, olha só. Isso aqui é interessante, porque esse é um código que nós estudamos nas aulas passadas para leitura de lista. E ele vai ler toda uma linha aqui no input split, separado por espaços em brancos, e adicionar para cada elemento, tratando como ele um inteiro, né? E adicionando, e vai formar uma lista aqui. E essa lista que ele formou aqui dentro dessa função append é que você vai adicionar de cada vez, uma vez por linha, na nossa matriz A. Então, pessoal, é assim, é uma coisa, às vezes muita gente tem dúvida, né, da primeira vez que olha. Esse entendimento, a matriz nada que é uma lista de listas. Então aqui a matriz é uma lista de listas. Então a gente está usando o append para adicionar algo nessa lista A. O azão é uma matriz. Então cada elemento que você adiciona no azão tem que ser uma lista. Entendeu? O azão em si é uma lista, mas também cada elemento dentro do azão também é uma lista, que corresponde a uma linha da matriz. Então aqui quando a gente executa esse código a primeira vez, nós estamos adicionando a primeira linha da matriz. E essa primeira linha da matriz é pega através deste código aqui, bem compacto, né? Mas que nada mais faz do que estar lendo uma linha da entrada do usuário, executando a função split para separar cada linha do programa, cada item do programa, lido pelo programa, separado por espaços em branco, e transformando ele para inteiros através desse mini for aqui embutido tudo junto, né? Você também pode fazer a versão mais extensa que dá na mesma, tá? Então vamos executar aqui primeiro, depois eu escrevo a versão mais extensa. Então aqui ele pergunta por MN, que é a linha aí, vou colocar 3 linhas e 2 colunas. Então a primeira linha vai ser 5, 4, a segunda linha vai ser 10 e 20, e a terceira linha vai ser 100 e 400 e 500. Ele só não imprimiu aqui. Então vamos imprimir, olha só como fica. 5 e 4 é a primeira linha. A segunda linha da matriz é 10 e 20. A terceira linha da matriz é 400 e 500. Então esse entendimento precisa estar bem claro. Uma matriz é uma lista de listas. Aí agora então vamos alterar. Vamos fazer de outra maneira. Olha só. Então, caso isso aqui ficou confuso, você ficou em dúvida do que significa, eu vou fazer aqui embaixo o que ele está acontecendo aqui. Uma função, um código equivalente. Nada mais é do que você inicializar uma lista em branco e você executar um for no número... Perdão, não precisa executar um for, você apenas pega linha lida, vamos chamar assim, né? Input. Aí você pode fazer assim. Você vai querer agora executar o split. O split, a função split, ela devolve uma lista. Então, lista... Uma lista em forma de strings, tá, pessoal? .split. Então aqui ele vai retornar a lista de strings, uma para cada item, separado por espaço em branco através da função split.
E aqui eu vou converter essa lista de strings para uma lista de inteiros. Eu posso fazer isso de várias formas. Como que eu vou fazer isso? Simples. Vou fazer no braço mesmo. For. Para cada valor em lista de strings, eu vou lá em lista de inteiros e adiciono esse valor convertido para inteiro, entendeu? Nada mais é do que eu estou pegando esses daqui e jogando aqui de lista strings para a lista inteiros, só que eu converto com a função int. E aí, o que eu faço com essa lista de inteiros? Essa lista de inteiros já é a lista que eu quero adicionar na minha matriz, porque ela já é uma linha da matriz. Porque eu li a linha de uma vez só aqui na função input e depois split. Uma linha da entrada do usuário, né? Então isso aqui é das aulas anteriores, você já deve saber. Aí a gente faz azão então, append lista inteiros. Aqui eu estou adicionando a minha lista de inteiros na minha matriz. Executando esse código aqui. R$9,90. Vamos pôr assim, R$8,80. Puxar aqui. E R$7,70. Esses são os meus itens da minha lista. Vamos imprimir a lista e vamos ver qual é o resultado. Bom, isso aqui, a primeira linha 9,90, a segunda 8,80, a terceira 7,70. Certinho. Exatamente isso que a gente queria, então esse que é o funcionamento, né? Mas como uma versão mais compacta do código, você pode fazer essa linha aqui, em vez de fazer tudo isso. Né? Fica a dica aí. Esse daqui é um código que a gente já tem utilizado bastante e vamos continuar utilizando até o final da disciplina. Um código de leitura. Então, vamos agora retomar na aula, né? Então aqui também é uma explicação em relação a matrizes, é uma lista de listas, né? Você pode inclusive fazer dessa forma aqui, ó. O que esse código está demonstrando nada mais é do que formar uma matriz de um jeito bem diferente. Você declara a primeira lista, 1, 2, 3, 4, declara uma segunda lista, 10, 20, 30, 40. A matriz azão vazia, e depois você adiciona essa primeira lista na matriz grande e essa segunda lista na matriz A. O que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Essa lista aqui vai corresponder ao que na matriz? E a lista 2? Bom, a resposta é simples. Lista 1 vai corresponder à primeira linha da matriz. E a lista 2 vai corresponder à segunda linha da matriz. Porque eles foram adicionados na matriz dessa forma. Nessa ordem. Tá certo? Então a matriz, por ser uma lista de listas, pode ser formada também dessa forma. Agora, aqui temos um código para iterar sobre a lista, né? Então vamos executar esse código aqui e observar com cuidado. O que está acontecendo aqui? Bom, primeira leitura de M e N, como antes, as dimensões da nossa matriz. Depois matriz azão vazio. Então nós começamos a preencher a matriz azão de acordo com os tamanhos de M e N. Né? Tudo aqui já é dado pelo próprio código que nós havíamos estudado anteriormente, que faz a leitura da entrada do usuário, uma linha por vez, e adiciona na matriz. Aqui nós estamos percorrendo todos os elementos da matriz. E reparem que o i está variando de 0 até m-1, onde m é o número de linhas,
e o j está variando de 0 até n-1, onde n é o número de colunas. Então, se eu acessar aqui I como a linha e J como a coluna, vão dar todas as posições válidas, né? Primeiro ele vai percorrer toda a coluna 1, a coluna 0, né? E aí ele vai começando aqui nesse for aqui, então, na coluna linha 0, coluna 0, depois linha 0 continua, né, dentro, e vai para a coluna 1, linha 0, coluna 2, linha 0, coluna 3, linha 0, coluna 4 e assim por diante até o limite de colunas. Limite de colunas esgotou, aí vai para a linha 1. Todas as colunas. Depois a linha 1 esgotou, vai para a linha 2. Todas as colunas. E assim por diante, até acabar todas as linhas. Então vamos executar esse código aqui. Vamos fazer uma matriz maior agora. Fazer uma matriz 4 elementos por 6. Ué, o que aconteceu aqui? Ah, tá. É porque é para você executar um número por vez. Tá? 4, depois 6. Então, uma matriz 4 por 6. E a primeira linha vai ser 1, 2, 3, 4. A segunda linha vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. A outra linha vai ser 6, 7, 8 e 9. E por fim, a última linha vai ser menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Aí agora ele disse que a lista está fora do alcance. Por quê? Por quê? Boa pergunta. IJ, razão. Ah, porque eu coloquei 6 aqui, né, gente? Esqueci, coloquei só 4 elementos. Perdão. Vamos consertar. 4, 6. Tem que pôr 6 elementos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguindo a lógica, 6. Agora eu vou pôr 22, 23, 24, 25. Olha só. Então ele imprime todos os elementos, né? Percorrendo primeiro a primeira linha. Linha 0. Coloca todos os elementos. Depois a linha 1. Todos os elementos. Linha 2. Todos os elementos. E a linha 3. Todos os elementos. Então sempre que ele der esse list index out of range, foi até bom ter dado, né? Index error significa que você tentou acessar no código alguma posição não válida. Como aqui ele preencheu uma coluna com apenas, estava preenchendo com apenas 4 itens, e aqui embaixo eu estava tentando executar para as n colunas, né, onde n era 6, estava tentando acessar elementos que não existiam. Então ele imprimiu aqui para os primeiros 4 elementos e depois deu erro, né, porque a quinta e a sexta itens não existiam na matriz. Então tá jóia, foi isso aí. Agora vamos testar os nossos exemplos. Então aqui, o primeiro exemplo é um exemplo bem básico, né? Você tem um programa que lê a matriz M por N, da mesma maneira como nós estávamos fazendo, da entrada do usuário. E depois lê também o inteiro K, que vai significar uma das linhas da sua matriz. E em seguida, você vai então somar todos os valores da linha K e imprimir esse valor. Então vamos ver o que acontece. Então a leitura MN, né, da mesma forma. Vamos fazer 3 por 3. Vamos colocar os elementos então das 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu quero somar os elementos da linha, da primeira linha, da linha 0. O valor da soma da linha 0 é 6, né? 1 mais 2 mais 3, 6. Isso aí. Então é bem simples esse código, ó. Você leu a linha
a matriz, esse código aqui é só a leitura da matriz. Aqui você lê qual linha você quer somar. E aqui você está acessando os elementos daquela linha. Ou seja, esse for aqui é para percorrer as colunas, né? Percorrendo as colunas com J. E N, que é o número de colunas. E aí você vai somar o valor K, que é o valor de A na posição de linha K, né? Que é a linha que eu estou somando todo mundo. E a posição J de coluna, que é a posição que está sendo variada. Essa posição vai variar, primeiro vai ser 0 aqui desse laço, depois 1, 2, 3 e assim por diante, até o final, né, dependendo do tamanho da coluna. E aqui ele só imprime os dados pedidos. Então, dando seguimento no segundo exemplo, nada mais é do que uma extensão do primeiro. Então, nesse programa aqui, você lê a matriz MN, depois preenche com dados da leitura do teclado do usuário, então lê dois valores K e L. Por fim, calcula e soma a linha K e a soma da coluna L e os imprime. Então aqui ó, ele está fazendo a soma da linha K, da mesma maneira como o código anterior, né? E aqui da coluna L. O que muda de ler uma linha para ler a coluna? Muda os índices, ó. Então repara que nesse primeiro laço você está variando o índice J, que é o segundo índice. É o índice responsável pelas colunas. E o K é fixo. Então aqui ele vai pegar todos os elementos da linha K, né? Passando uma coluna por vez. Aqui é o contrário. Você está variando o índice I, que é o índice que está iterando até a quantidade de linhas. Então o índice I está na linha fixo, e aí você varia as colunas. Bom, o I está variando nas linhas, e aí você deixa fixo a coluna L, que é a coluna que você fixou que você quer a soma. Então o L está fixo e o I está variando no número de linhas. Simplesmente isso, né? A gente pode até executar o código, vai dar o mesmo funcionamento do nosso código anterior praticamente. Só que dessa vez também calcula a coluna. Então, 3 por 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu quero a linha 0 e a coluna 1. Então a linha 0 a gente sabe deu 6, a coluna 1 vai ser a segunda coluna, né? Porque a primeira coluna é a coluna 0. Então a segunda coluna aqui, 2, mais 5, mais 8, 15. Imprimiu aqui o valor, certinho. Bom, agora que a gente já sabe iterar sobre uma linha, iterar sobre uma coluna e iterar sobre ambos, este é um exemplo de uso com funções integrado às matrizes. Vamos lá. Definindo o multiplica-fator, uma função que vai receber uma matriz como argumento e também um fator, que é um inteiro. Então aqui ele está dizendo assim, considere agora uma função que recebe uma matriz e um fator, que é um número inteiro, e devolve uma matriz multiplicada por esse fator. Ou seja, cada elemento da matriz deve ser multiplicado por esse fator. Aqui é uma esperteza para obter o número de linhas e o número de colunas da matriz. Nada mais é do que a função len aplicada à matriz. Como a matriz é uma lista de listas, se você perguntar o tamanho dessa lista matriz, né, ela vai dar o número de linhas, né, já que cada linha é representada como um item dentro da matriz. E aí o número de colunas, para você obter, nada mais é do que se perguntar qual o tamanho da primeira lista dentro da matriz, né? O primeiro item dentro da matriz, ou seja, o item de índice 0, é a primeira lista da matriz. E se você observar a quantidade de itens dentro dessa lista, você vai ter a quantidade de colunas, né? Ou seja, para quem ficou em dúvida, é só você ver o seguinte. Por exemplo, aqui,
repara, considere essa parte aqui que eu estou destacando como sendo a matriz, né? Se você vê que essa matriz tem 2 linhas e 4 colunas, né? Porque ela é uma lista de listas. E ela tem 2 listas aqui dentro dela. Essa aqui e essa aqui, cada uma com 4 itens. Então, se você perguntar pela função len, ou seja, quantos itens tem essa lista aqui, a lista azão, ela vai te falar que tem 2 itens apenas. Ué, por que 2 itens se eu vejo que tem 8? Não, 8 é no total de inteiros dentro de todas as listas, né? Mas se você perguntar em relação a esta lista mais externa, quantos itens tem, ela só tem 2. Este e este, né? Só que dos 2 itens que ela tem também são listas, que por sua vez possuem 4 elementos cada, entendeu? Porém, o tamanho dela é 2, por exemplo. Azão então vamos fazer aqui esse aqui. Então azão é esse aqui. Se você perguntar len de azão, ele vai dar 2. Se você perguntar qual que é o len de azão 0, ele vai responder 4. Por quê? Aqui ele está vendo em relação a essa lista aqui, quantos itens tem. E a resposta é 4. Agora, em relação ao azão como um todo, quantos itens tem? É 2. Tem 2 listas. Entendeu? Espero que tenha esclarecido isso. Se você não entendeu isso, basta praticar mais algumas vezes esses exercícios aqui até fixar bem, né? Então, número de colunas pegou aqui, número de linhas pegou aqui. Como ele identificou o número de linhas e número de colunas, ele pode percorrer todos os elementos. Então aqui esse laço nada mais faz do que percorrer todos os elementos. E para IJ, substitui por fator vezes matriz IJ. Alterou aqui o elemento IJ da matriz, e como o I e J estão passando por todas as linhas e colunas, vai pegar por todos os itens da matriz e retornar a matriz aqui. Bom, por fim, é importante dizer que a matriz original passada como argumento é modificada pela função, né? Então, essa matriz aqui ela é realmente modificada pela função. Bom, agora temos os exercícios, né? São 5 exercícios, né, do quais eu irei selecionar 2 aqui para fazer e mostrar o gabarito mais tarde, que vão ser os exercícios, vamos ver, escolher um que não é tão simples. O exercício 2 e o exercício e o exercício 3, né? Então eu logo mais vou mostrar no vídeo o gabarito dos exercícios 2 e 3. Eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem resolver esses exercícios antes. Do contrário, vai ser muito mais assim difícil de fixar, né, o conteúdo. Aí depois que você pausar o vídeo, voltou, já vou mostrar o gabarito, né? Já, então aqui vai o gabarito, exercício 2. Faça um programa que leia uma matriz de tamanho fixo 3x3 com os elementos da matriz a partir da entrada do usuário, contendo somente números inteiros. A seguir, imprima a quantidade de elementos pares para cada linha da matriz. Exemplo. Bom, então primeiro vamos ler uma matriz 3x3 do usuário, né? Vamos declarar aqui uma matriz vazia. Aqui a gente adiciona uma lista lida do usuário. For v in input, split, leitura, separa
os itens por espaço em branco, adicionando a matriz razão. Vamos ver se esse código aqui já está funcionando. Isso aqui é... Ah! Não, está bem diferente, né? Peraí. Do nosso código anterior. Estranho, né? Parece que não tem nada diferente na real. Ele está implicando com um print ou com esse aqui, será? F. Gente. Eu acho que é os tabs aqui que estão meio... Eu vou ter que copiar daqui e jogar pra lá, que aí não... Esse editor tem uns coisas engraçadas às vezes. Mas eu acredito que seja a minha instalação, tá certo? Então... Ah, sim, é porque aqui também o inteiro é 3 fixo, então, né? Ó, aqui nós vamos fazer uma leitura e eu já vou pedir para ele imprimir o código também. Então, vamos fazer uma matriz assim, 3 por 3. Vamos por isso. 1, 2, 3 é a primeira linha, 2, 3, 4 é a segunda linha e 0, 0, 1 é a terceira linha. Está funcionando nosso código de leitura de matriz. Agora vamos continuar fazendo a soma, né? Verificar os pares de cada linha. Contendo somente a seguir imprime a quantidade de elementos pares de cada linha da matriz, conforme esse exemplo aqui. Então vamos processar cada linha. Aí vamos fazer o contador em 0. E vamos processar cada coluna com J. If A e J igual resto de divisão por 2 igual a 0, ele é par. E aí a gente soma mais um aqui. Aí aqui ele está processando uma linha inteira. Processou a linha inteira, então imprime o resultado para aquela linha. Linha tal, tantos pares, conforme está no exemplo. Então linha e os pares está no contador. Primeira linha, um par, só o 2. Segunda linha, 2 pares, o 2 e o 4. Terceira linha, só o 0 de par. Isso aí. A gente poderia tentar também uma só com todos sendo pares mesmo, né? Pronto, todos são pares. Joia. Então esse é o gabarito do exercício 2. Agora vamos fazer o gabarito do exercício 3. Leia uma matriz n por n, então vamos ler o n. Int input. A n por n é uma matriz de permutação se cada linha e cada coluna houver n-1 elementos nulos, ou seja, 0, e um único elemento 1. Exemplo, essa matriz é uma matriz de permutação, porque cada linha e cada coluna só tem exatamente um número 1 e o resto é 0. Já essa não é, né? Essa coluna aqui tem 2 uns, essa linha aqui também tem 2 uns.
Então, escreva um programa que leia uma matriz de interesse A, N por N e verifique se A é de permutação. Vamos lá. Aqui a gente vai ler N por N. Então, para cada N, cada linha, eu vou ler aqui. Então, aqui eu vou imprimir a matriz. Vamos ver se está funcionando a leitura. É bom testar primeiro, pessoal, se está funcionando a leitura. Porque se a leitura não estiver funcionando, não tem como o resto funcionar adequadamente, né? Às vezes você vai estar resolvendo os problemas, você não sabe nem onde que é o bug. Então é bom fazer por partes e ir testando o programa. Ó, aqui realmente executou conforme a gente espera. Várias linhas, nossa matriz. Então depois vamos fazer a verificação, né? Por linha e depois por coluna. Então vamos fazer verifica cada linha. For range n. Primeiro a gente assume que ela é sim de permutação. Então vamos por true. Aí qualquer coisa a gente põe ela falsa, caso a gente verifique alguma condição errada. Então todos têm que ser 0, e exceto um que tem que ser positivo, o número 1. Então vamos pôr contador igual a 0. Vamos fazer assim. If. E aí vamos processar na coluna. If A e J 0 ou A e J é diferente de 1, já está problemático. Então permutação seria falso, porque aqui nesse caso ele tem um item que não é 0 nem 1. If A e J igual a 1, conte é igual a conte mais 1. Else, ou seja, esse else está casando com esse if daqui, tá pessoal? Não é aquele if lá de cima não. Está casando só com esse último if. Se não, não faz nada, não precisa fazer nada. Só isso. E aqui no final então, aqui ele está processando uma linha inteira. Então aqui embaixo eu verifico if conte igual a 1. Se for diferente de 1, significa que não é de permutação. Aí eu altero aqui. False. Pronto. Agora vamos fazer o mesmo para a coluna. Então aqui agora eu vou percorrer sobre as colunas primeiro. Então declarei uma variável j por padrão, né? E aqui eu vou estar percorrendo as linhas. Então esse parte aqui é igual. Ó. Que eu vou estar contando naquela coluna, né? Porque aqui ele está passando por cada linha, mas a coluna mantém igual. Então ele vai passar por todas as linhas daquela determinada coluna J, perguntando quem que tem. Valor igual a 1, somando aqui na contadora. E caso seja um valor diferente, já dá o erro na variável ali. Se conte diferente de 1, permutação igual a false. Por fim, a gente só imprime o resultado. If permutação é de permutação. Else não é de. Então vamos testar aqui. Vamos por 001, 010, 100. Não é de permutação, ele respondeu. Mas a princípio é sim, né? Então vamos fazer outro caso. Vamos ver qual tipo
qual seria o bug do nosso problema. Vamos supor um caso que realmente ele conta como não é de permutação. Bom, então vamos pôr ele para falar onde que é. Ó, essa é uma dica de depuração de código, pessoal. A gente teve um erro, então a gente coloca isso aqui para apontar onde é que está o erro. Estou pondo uma mensagem um pouco diferente, né? Para mostrar em que momento que ele altera a minha variável permutação para falso. E no momento que ele alterar a minha variável de permutação para falso, eu vou saber em que posição que aconteceu isso e vou ter uma ideia do porquê que eu coloquei alguma condição que não se encaixa na definição do problema. Então essa já é uma ótima ter acontecido para nós treinarmos, né? Ai, desculpa, aqui a condição é Endia. Se for diferente de 0 e diferente de 1, né? Isso aí. Então vamos tentar de novo. Então aqui ele deu na linha 1, ou seja, essa linha aqui na posição 0, ou seja, nesse 0 aqui, ele veio aqui nessa linha e falou que o count deu... Ah, é porque aqui ó, I em range I, na verdade é em range N, né? Foi um errozinho na hora de transportar o Ctrl+C, Ctrl+V. Por isso que a gente tem que ter bastante paciência na hora de programar, né? Mas aí, ó, consertamos. Vamos fazer mais um teste, então. 3, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Joia! Tá uma maravilha isso aqui. Vamos testar uma que não é de permutação por um pouquinho só. Não é de permutação. Exatamente. Inclusive ele aponta onde, ó. Foi quando ele leu aqui, ele percebeu que não tinha como, né? E aí depois quando leu esse aqui também. Porque quando ele foi fazer a coluna aqui também deu erro, né? Então tá certo, pessoal. Vamos só tirar esses prints de depuração de código. E o código do gabarito, então, fica assim, do gabarito 3. Muito bem. Então essa foi a aula sobre matrizes. É um conteúdo assim um pouco mais avançado, né? Mas também é o nosso último conteúdo da disciplina. Então basta se esforçar nesse conteúdo para fixar bem, que aí nós já estamos encerrando a disciplina, né? E eu tenho um entendimento assim que depois que você aprende listas bem, matrizes não é um passo tão diferente, né? Até porque como nós vimos em Python, as listas nada mais são do que as matrizes nada mais são do que uma lista de listas, né? Bom, então é isso, pessoal. Os exercícios estarão também no AVA, confiram lá. E até a próxima. Valeu!